Enquanto as forças de defesa de Israel avançam fortemente em Gaza e controlam a maior parte da faixa, a Cordilheira de Samaria continua sendo um ponto de pressão com ataques noturnos, tentativas de ataques e uma corrida para reforçar as estradas e cidades ao longo da Rota 60. Os olhos do mundo estão voltados para esta região montanhosa novamente, tanto por causa da segurança na linha de frente quanto porque os planos de construção aqui moldam o futuro de Israel na prática. Eu sou Mati Chozani e hoje, de Samaria, estamos conhecendo o homem que administra essas mesmas comunidades, o chefe do Conselho Regional de Samaria, Yossi Din. Yossi Dunan, chefe do Conselho Regional de Samaria. Obrigado por estar conosco. Obrigado por ter vindo. Estamos aqui em Padu, no que costumava ser chamado de Varanda do País, e você mudou o nome para Mirante Nacional Donald Trump. Enquanto estamos aqui olhando para o oeste, que é o centro de Israel, a costa de Israel, 2 dias atrás, enquanto filmávamos isso, eu estava dentro de Janine e estava conversando com um oficial de inteligência do exército e eu disse: por que esse lugar é importante? Ele disse: deixe-me explicar. Ele disse: as armas e o dinheiro que vem do Irã pela Jordânia para Samaria. Eles ficam aqui. Eles as espalham pelas aldeias e depois tentam chegar lá. E há anos as pessoas falam em devolver a Judéia e Samaria. Vamos entregar a segurança aos palestinos. E quando você está em Janine ou bem aqui, você olha para isso. Este é o centro de Israel. Quer dizer, estamos a quilômetros de distância. E você disse: como podemos imaginar fazer algo assim? Temos que ter este lugar para proteger o país. O que você disse é muito importante porque as pessoas não conseguem imaginar quantos estados de Israel estão fechados. É menor, com as montanhas de Judá e Samaria entre essas torres e edifícios de Tel Aviv e essas torres e edifícios de Rochaine. É isso, apenas 9 milhas abaixo de nossas grandes montanhas. Eu estava olhando para um mapa antes de começarmos e estava tentando medir. Acho que eram cerca de 7 ou 8 quilômetros em voo de pássaro para Bengalon. Algo assim. Então, se você estivesse aqui, se você não estivesse aqui, Yossi, o Conselho Regional habita a comunidade, alguém poderia estar em uma colina, esta mesma colina, pegar um míssil terra-ar de médio alcance e fechar o principal aeroporto do país. Sim, não é teóricos. Em 1971, antes de construirmos, estávamos construindo esta adorável cidade. A gangue Feduel da OLP, da Fatah, nossos parceiros de paz, estavam disparando um foguete desta montanha para Tel Aviv. Imagine 7 de outubro com a autoridade palestina no controle radical islâmico destas grandes montanhas. Você sabe, em 7 de outubro, os bárbaros do Hamas estavam ocupando a faixa de Gaza, e a faixa de Gaza, nas montanhas não muito grandes perto do mar. Eles estavam ocupando em um dia 14 quilômetros, e toda a linha verde, todo o estado de Israel sem Judá e Samaria, tem apenas 9 milhas. Estas 9 milhas por hora sob nossas grandes montanhas, imagine, é 100% atual para ser um segundo holocausto. Talvez acabe a história sionista, acabe esta história do Estado de Israel. E por causa disso, meus cidadãos e eu, estamos entendendo nossa missão. Primeiro, construir a Bíblia e fazer justiça histórica para Deus, para nossa história e para nosso espírito. Mas nunca nos esquecemos de que antes e especialmente depois de 7 de outubro, Samaria e Judéia, comunidades e cidades judaicas são um cinturão de segurança do Estado de Israel. E sem nosso controle, sem nossa comunidade e sem nossa soberania aqui sobre a Judéia e Samaria, em 7 de outubro, talvez todo o Estado de Israel seja destruído, é apenas uma questão de tempo. Você mencionou a palavra justiça e eu quero falar sobre isso por um segundo. Nós fazemos mídia e há muitas mentiras que são espalhadas sobre o que acontece aqui. Eu quero desmascarar, quero desmontar 2 dessas grandes mentiras. Uma tem a ver com a terra. E as pessoas afirmam que o Estado de Israel roubou terras dos palestinos na Judéia e Samaria.
E uma delas não é verdade. Israel, em uma guerra defensiva que é justa e permitida de acordo com a lei internacional, tomou a Judéia e Samaria dos jordanianos, que ocupavam ilegalmente essas terras, e grande parte delas, inclusive no seu conselho, é terra de propriedade privada comprada por judeus antes de 1948, e as pessoas não sabem disso, e pensam: ah, estamos tomando conta da terra. Dê-nos uma ideia do quanto temos direito a esta terra. Estamos unidos contra uma nova guerra porque, depois dos nossos inimigos, os nossos inimigos islâmicos radicais e os seus parceiros, os progressistas na Europa, talvez em estados, eles perceberam que não podem destruir o Estado de Israel com um tiro numa guerra normal porque, se Deus quiser, temos um exército mais forte no Médio Oriente porque, este ano, eles estão a tentar e a trabalhar arduamente com uma nova guerra. Sabem o que é uma nova guerra? Engano, guerra das mentiras. Sim, a base das mentiras do milênio sobre a ocupação israelita na Judéia e Samaria. Há um ano, depois de 7 de outubro, um grupo de membros do Parlamento Europeu recebeu-me na sua conferência. Então pedi-lhes que me dissessem, por favor, que eu e os meus cidadãos vivêssemos na Judéia e Samaria. O que é a Judéia? Eles pensaram e disseram-me que a Judéia é judaica. Então perguntei-lhes, por favor, cavalheiros, como é que os judeus podem ser ocupantes da Judéia? É ridículo. Jerusalém é a nossa capital há 3.500 anos. Sim. Judá e Samaria são. Uma Bíblia. Abraão, o primeiro judeu, ele veio aqui pela primeira vez em Samaria, entre o Monte Gazim e o Monte Aal. E a aliança, a primeira aliança entre Deus e Abraão, que ele traria toda a terra para a próxima geração de Abraão, os judeus. Mas a maioria dos cidadãos, sua ignorância e nós devemos educar e explicar. E falamos sobre a situação de segurança. Como podemos ver dessas montanhas abaixo de nós, como este aeroporto de Tel Aviv e Ben-Galurã. Podemos ver agora mesmo atrás de nós esta aeronave. O que é isso? Está voando para pousar em Megalon. Sim, por quê? Está descendo para pousar. Eles não podem completar o círculo para pousar antes do pouso na Judéia e Samaria nestes 9 milhas. Eles precisam fazer este círculo no céu de Samaria porque as pessoas não conseguem imaginar como nosso estado é tão próximo, tão menor com a Judéia e Samaria. Você fala sobre história bíblica e narrativa bíblica, quase todo mundo, mesmo que não goste do Estado de Israel, diria: ok, entendemos que você esteve aqui pela primeira vez há cerca de 3.800 anos. Bom para você. Mas há uma desconexão entre a história bíblica e a história atual. E eu quero que você me ajude a explicar que não há desconexão, que naquela época tínhamos uma reivindicação justa sobre a terra. E mesmo hoje, mesmo que você não goste do povo de Israel, e mesmo que você seja antissemita, a melhor coisa para Israel, a melhor coisa para o Oriente Médio, a melhor coisa para os palestinos é Israel controlar a Judéia e a Samaria, não os palestinos controlarem Judá e Samaria. Nós já tentamos dar a eles terras na faixa de Gaza. Retiramos famílias de israelenses. Eu mesmo fiz isso quando era um jovem oficial do exército israelense. Retiramos pessoas porque dissemos: aqui, faça o que quiser com isso. E o que recebemos? Essa questão terrível que fizemos com um dos líderes progressistas de alto nível. Ele disse que depois que evacuássemos as comunidades judaicas da faixa de Gaza, a faixa de Gaza seria uma Singapura do Oriente Médio. Não aconteceu exatamente. Sim, não exatamente. Sim, 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 sim. E 7 de outubro é Singapura do Oriente Médio. Por quê? Porque depois disso evacuamos Gushikati. O que ele fez? Nós destruímos todas as casas, quebramos todas as fábricas, tiramos os corpos dos túmulos e construímos uma nova paz na fronteira seguindo as regras. A faixa de Gaza era um estado palestino sem judeus. Você sem judeus, sem IDF, com uma fronteira e, por favor, assumam o controle. E 7 de outubro é uma questão direta do Estado palestino. Depois de 7 de outubro, a situação de segurança do Estado de Israel com a autoridade palestina, controle islâmico radical aqui, eles estavam ocupando em 7 de outubro a faixa de Gaza a 14 milhas e todas as 9 milhas dentro de Israel.
Imagine essas montanhas, não uma zona regular perto do mar. Não, no centro, a maior montanhas no centro do Estado de Israel. Como um rio que ocupava todos esses 9 milhas por dia, meio-dia e orçamento, todos os judeus, e devo dizer que as comunidades judaicas aqui em Judá e Samaria também são um cinturão de segurança do Estado de Israel. O Oriente Médio é complicado. O mal prospera aqui e usa muitas faces diferentes. Mas no meio de tudo isso está Israel, uma pequena democracia lutando por sua vida contra regimes extremistas e exércitos terroristas que glorificavam a morte, não a vida. E ainda assim, de alguma forma, o mundo nos chama de agressores porque o mal sequestrou a narrativa e distorceu a verdade. E o Ocidente, bem, muitas vezes acredita nas mentiras porque compreender tal maldade é difícil. E quando as pessoas não conseguem entender, elas colocam a culpa no lugar errado. Esta batalha não é apenas sobre Israel. Esta é uma ameaça para todo o mundo livre. Porque quando a verdade morre, a liberdade morre com ela. Então, fique ao lado de Israel, defenda a verdade e certifique-se de que ela chegue ao mundo inteiro. Acesse www.tvn.org/StandWithIsrael e doe agora. Nosso futuro depende disso. Há uma tendência global agora de pessoas que não sabem nada sobre o Oriente Médio e nada sobre como resolver guerras aqui que dizem: vamos reconhecer um Estado palestino. Por quê? Sem razões diferentes para uma história diferente. Eles dizem: vamos dar aos palestinos um Estado. Aspas. Quais palestinos? Não sabemos onde, não sabemos como, não sabemos. Vamos apenas dar a eles porque não gostamos dos judeus. Israel não é totalmente soberano na Judéia e Samaria. Por causa dos acordos de Oslo de meados dos anos 90, tivemos essa ideia, que se provou muito errada, de que poderíamos trabalhar juntos com a autoridade palestina e governar esta terra juntos. Desde então, percebemos que não há sentido em fazer isso. Eles não querem governar. Eles querem terrorismo. Eles querem violência. Você está dizendo: vamos impor a soberania israelense. Como é que é isso? Soberania. É o fim da questão para proteger o Estado de Israel, porque depois do Holocausto, nós juramos juntos, os americanos e os judeus. Nunca mais. Nunca mais. Depois de 7 de outubro, nós também juramos nunca mais. Com o Estado palestino, não é nunca mais. Não é uma questão de tempo quando a soberania é nunca mais, porque a soberania é o fim da história. É uma soberania? É a questão para cancelar a esperança? Porque desde 1974, depois da Guerra de Yom Kippur, Yashat organizou uma grande conferência em Rabat, no Marrocos. Yassarat disse a eles: olha, depois dessas 3 guerras, nós entendemos que não podemos destruir Israel com guerras regulares porque eles são mais fortes. Então vamos mudar de estratégia. E ele começou, Yasser Arafat, a partir dessa conferência em Rabat, a estratégia de igualdade de condições. Vamos focar em Judá e Samaria com ataques terroristas e negociações internacionais. Depois disso, expulsaremos os judeus dos mercadores de Samaria, colocaremos o Estado de Israel a apenas 14 quilômetros abaixo dessas montanhas, e como ele disse. E depois disso, poderemos expulsar os judeus para o Mediterrâneo. Depois de todos os problemas terríveis dos acordos de paz, eles estavam nos trazendo mais ataques terroristas. E como essa soberania é a resposta número 1 e direta a essa esperança, não é boa apenas para os judeus. É boa também para os palestinos. Demos a eles a chance de tentar criar um Estado. O que eles fazem na Judéia e Samaria? Eles roubam o dinheiro. Eles mandam seus filhos estudarem em Dubai, na Suíça e no Reino Unido. Não sobrou nada na Judéia e Samaria que eles deixaram para trás. Em Gaza, eles fazem o oposto. Eles pegam o dinheiro. Eles constroem infraestrutura terrorista. Isso, e eu sei que isso pode soar muito religioso para as pessoas. É muito, vamos chamar de messiânico, como dizemos em hebraico, em sua natureza, falando sobre o fim dos tempos e coisas assim. Não, há um elemento prático nisso, pois eles não sabem como governar a terra e não querem governá-la. E nós queremos, e fizemos um trabalho melhor governando esta terra. É bom para o povo deles também. Devo dizer que tenho muitos amigos, líderes muçulmanos, e ela está aqui de Judá e Samaria, e parte deles está muito brava com o que aconteceu na autoridade palestina em Judá e Samaria desde o Código de Oslo, mas eles são líderes corajosos porque a autoridade palestina é uma ditadura. Não é como Israel, Estados Unidos,
Todas as pessoas podem dizer o que pensam. Eles são homens corajosos, líderes corajosos, e eu trabalho com eles. E parte das declarações publicadas contra o ataque terrorista da autoridade palestina no Hamas, e a polícia palestina os prende às vezes porque eles se sentam comigo e falam sobre coexistência pacífica e contra o ataque terrorista. Mas depois de 7 de outubro, eles entenderam que temos um exército forte e esmagamos os terroristas. Sim, e então traremos soberania. Isso cancelou a esperança de destruir Israel e será poderoso para esses líderes corajosos. Também estão fazendo uma mudança para os cidadãos muçulmanos na Palestina. Você vê isso acontecendo agora? Acho que eles precisam de uma geração de liderança diferente para fazer isso. Deus não foi quem trouxe o dia 7 de outubro. Nossa fraqueza em entender quem era o Hamas e permitir que eles se fortalecessem, o governo israelense e o povo israelense, e também a corrupção de organizações europeias e organizações internacionais que alimentaram o poço. Não há uma maneira legal de dizer isso, que alimentou o diabo, que é o Hamas e a Jihad Islâmica. Foi isso que trouxe o dia 7 de outubro. Esquecemos quem estávamos enfrentando. E agora que fomos lembrados, algumas pessoas ao redor do mundo, os franceses, os britânicos até certo ponto, até mesmo os alemães que começaram a boicotar remessas de armas para Israel, eles olham para o que acontece aqui e viram o que aconteceu em 7 de outubro e decidem ignorar a verdade. Eles decidem ir contra a verdade bíblica, contra a verdade moderna, contra a justiça como eles a ensinam, os valores judaico-cristãos, e dizem: não, 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 não. Não queremos ouvir nada disso. O mal deste tempo é Israel. Com a sua versão de justiça, estamos todos condenados. Vamos tentar a nossa versão de justiça, que é a justiça bíblica. E o que diz a justiça bíblica? Primeiro, diz ao órfão, à viúva, ao estrangeiro em sua terra. E temos uma chance em Israel, se nós, e eu realmente gosto da maneira como você interpretou isso, de seguir o que a Bíblia diz, reconstruir sua terra, e esta será a justiça que existe na terra, até mesmo para os estrangeiros em sua terra. Acredito que nós, americanos e israelenses, juntos, aproveitaremos esta oportunidade de Deus e traremos este presente de volta a Deus. Traremos soberania em Judá e Samaria. É por nós, por nossos amigos nos estados e por nós em Israel. Samaria e Judéia são lugares que as pessoas precisam visitar. E eu diria que temos muitas pessoas que assistem a isso e vêm em excursões em Israel. Se você estiver vindo em uma excursão que não o levará a Judéia e Samaria, você precisa pedir a eles que o levem a Judéia e Samaria. Levo meus filhos regularmente, especialmente nos feriados importantes. Tentamos ir a Judéia e Samaria. Já os levei a inúmeros lugares, incluindo o Monte Ebal e Sebastia e outros lugares, porque eles precisam ver isso. Sim, mas a maior parte da história bíblica se passa nesta mesma região. E ver esta terra sem ver a Judéia e Samaria é um erro. Mas também quero dizer que é segura. A Judéia e Samaria são seguras. Elas são mais seguras em algumas partes do EUA e na maioria dos outros países da Europa. E veja onde estamos agora. Quero dizer, quão importante é este lugar. Quão lindo é este lugar. E devo dizer que é muito importante, antes de tudo, porque precisamos aprender, precisamos saber. E especialmente nesta geração que podemos ver na prática todas as profecias na prática como fatos. É hora de levar as famílias para visitar a Judéia e Samaria, a Bíblia e Jerusalém para vir a Israel. E eu convido vocês a virem visitar suas famílias. Venham ver, toquem a história, toquem a Bíblia. E desse espírito, tomaremos um poder para ser o futuro do mundo, para trazer soberania a Judá e Samaria, para trazer poder aos Estados Unidos e Israel e a todas as pessoas boas do lado bom e verdadeiro e do lado da justiça do mundo. Ian, muito obrigado, e eu aprecio a visão mais do que apenas os fatos. Eu realmente aprecio a visão. Muito obrigado. Devo dizer que é muito impressionante o que vocês estão fazendo para educar as pessoas e para nossa guerra pela justiça histórica em Judá e Samaria e no mundo em geral. Muito obrigado. Obrigado. Daqui de cima, o mapa é abstrato. Suas cidades, suas estradas e suas famílias. A segurança não está apenas nas tropas, estão nas famílias. E se você está pensando em se mudar, este é o seu convite. Ajude a colonizar esta cordilheira, fortaleça as estradas e ancore o futuro de Israel nestas colinas. Não deixe de se inscrever, compartilhar e manter o foco na construção da vida. Vamos orar juntos para que Deus proteja nossos soldados, devolva os reféns e dê paz a Samaria e Jerusalém.